22 de abril é o Dia do Planeta, data criada pela ONU para representar a luta em defesa do meio ambiente. E para falar sobre os avanços e desafios na preservação do meio ambiente, eu recebo hoje a Ana Carolina Lobo, que é gerente do Programa Marinho e da Mata Atlântica do WWF Brasil, uma ONG que luta contra a degradação ambiental há mais de 20 anos. Tudo bem, Ana? Obrigado pela presença. Prazer estar aqui com vocês. Ana, recentemente aqui a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que proíbe o fornecimento de canudinhos plásticos aqui no comércio aqui da cidade de São Paulo. Como que você vê medidas como essa? É um super exemplo que a Câmara Municipal de São Paulo está trazendo para o Brasil inteiro. De fato, iniciativas como essa são muito importantes para a implementação, é a base da implementação da política pública, né? São Paulo é a maior cidade do Brasil, então tendo essa lei sendo bem implementada numa cidade com essa dimensão, o impacto positivo sobre o meio ambiente pode ser muito grande. Junto com a aprovação dessa lei, é importante que haja também um trabalho feito junto aos estabelecimentos comerciais, etc., para garantir a efetiva implementação dela. Agora, muita gente que defende que se a gente tivesse uma reciclagem efetiva, medidas como essa não seriam necessárias. É realmente isso? No caso do canudinho plástico, é possível fazer essa reciclagem? A reciclagem do plástico, de modo geral, é algo fundamental que seja feito. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo plástico no mundo e recicla somente 1,28%. Isso são dados do Banco Mundial, que a gente publicou num estudo agora há algumas semanas atrás. Então, o fato da gente reciclar só 1,28% mostra o tamanho do problema. O brasileiro separa o plástico, sim, mas o problema está justamente na parte de reciclagem, né? 95% dos plásticos, como garrafas, copos, sacolas, eles são descartados após o seu primeiro uso. Sim. Então, e são produtos que poderiam ser reaproveitados, né? Então, a gente vê a dimensão disso. No caso do canudo, existem várias possibilidades que podem... Existem vários outros canudos feitos de outros materiais que podem ser substituídos pelo canudo plástico. Sim. Isso no caso de pessoas que realmente precisam do canudo, como deficientes físicos, etc. Usar o canudo num copo não faz muito sentido, né? A gente tem um dado aqui, olha só, o Fórum Econômico Mundial de Davos prevê que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos, né? Quais são a gente tem o plástico, a questão do plástico, mas quais outros materiais aí são tão nocivos assim para o meio ambiente? O plástico é o pior deles? O plástico é o produto que é mais encontrado atualmente nos oceanos, infelizmente. Ele chegou até na Antártica, ele está em todas as profundidades de todos os mares do planeta Terra. Então, aqui no Oceano Atlântico Sul, né, na nossa costa brasileira, o plástico ele é o primeiro tipo de produto de lixo encontrado. E isso não é só na sacola que está sujando a praia, mas as toxinas provenientes do plástico também são encontradas na grande maioria dos peixes e frutos do mar que as pessoas consomem. Então, a gente está consumindo o plástico que nós mesmos produzimos. Materiais feitos de petróleo, de modo geral, são extremamente nocivos ao meio ambiente, como é o caso do plástico, mas é também o caso de roupas sintéticas. A cada lavada, o microplástico ele vai embora pelas tubulações das casas, chegam nos cursos dos rios e, por sua vez, chegam no oceano em algum momento. O que é o microplástico, Ana? Ele é a micropartícula do plástico que é usado para a fabricação de muitos produtos, como cosmético, pasta de dente, roupa que eu já mencionei, além do próprio plástico. Então, quando as pessoas pensam assim, uma sacolinha biodegradável de plástico que o supermercado está oferecendo, deve ser mais tranquilo. Em termos, porque o microplástico continua sendo utilizado lá e na fabricação desse produto e não existem muitas tecnologias baratas disponíveis em escala global para que o microplástico seja reciclado, seja, enfim, vire um outro produto num processo de reciclagem, por exemplo. Isso eu estou falando numa escala global, aqui no Brasil, muito menos, né? Sim. Como que a gente está aqui no Brasil em relação a essa situação? As pessoas têm tido mais consciência? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem também sobre essa questão. Nos últimos anos, desde 2015, por ocasião das Olimpíadas e toda a questão que veio em torno da poluição da Baía de Guanabara, a gente começou esse trabalho em combate ao plástico, mas, sobretudo, também pensar em novas soluções.
para fazer novos produtos a partir do plástico, não só ficar falando do problema. Então, a gente, de lá para cá, trabalhou com muitos voluntários, quase 5.000 voluntários, em ações de limpeza de muitas praias, também cooperativa de catadores que estão fazendo novos produtos a partir do plástico coletado, o que agrega mais valor para o plástico e também gera mais emprego e renda para eles. E num período de tempo muito mais recente, assim, nos últimos meses, outras cidades, além de São Paulo, como Fernando de Noronha, outras cidades do litoral do estado de São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, começaram a avançar também no debate de políticas públicas para evitar, reduzir a problemática do lixo plástico nos oceanos. Qual que você acredita que seja hoje o maior desafio para essa questão do meio ambiente? Bom, talvez a primeira questão seja uma viabilidade econômica para dar escala para a utilização do plástico reciclado. A indústria, que é a grande responsável pela fabricação de novos produtos e que não se responsabiliza por todo o ciclo de vida do produto, tem como argumento que o uso do lixo plástico reciclado tem um custo muito alto. Então, se políticas públicas nas principais cidades conseguissem investir em infraestrutura e parcerias público-privada para utilização de plástico reciclado na fabricação de novos produtos, seria um grande passo. Tem um papel muito importante também que é do consumidor final. Para que comprar uma fruta no mercado que está envolvida num plástico? Sabe? Sim. E outros produtos que obviamente não necessita de embalagens plásticas. Às vezes a gente pega um garfo de plástico que está envolto num outro plástico, tudo isso vai para o lixo depois de 20 minutos assim que a refeição terminar. Então, parar para pensar um pouco antes de consumir, evitar o consumo desses produtos e, se consome, procurar reciclar ou reutilizar, lavar alguns produtos para usar novamente, como a garrafinha plástica, etc., são ações que podem ter um resultado bastante grande no meio ambiente, caso muitas pessoas se conscientizem e mudem os seus hábitos diários. E aí o Dia do Planeta vem com esse objetivo de tentar trazer essa consciência para as pessoas, é isso, Ana? Sem dúvida nenhuma, mais do que nunca é necessário que as pessoas ajam agora, porque também num relatório lançado no final do ano passado, que é o relatório Planeta Vivo, a gente viu que mais de 60% das espécies de vertebrados já foram extintas no mundo, por exemplo. Então, assim, o impacto da ação humana no planeta, ele está muito grande, porém, se a gente agir agora, dá tempo do planeta regenerar os seus recursos naturais para dar conta da quantidade de materiais que a gente consome como sociedade. Tá certo. Queria agradecer, então, a participação da Ana Carolina Lobo, que é gerente do Programa Marinho e da Mata Atlântica do WWF Brasil. Ana, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, prazer estar aqui hoje.